Pessoal, esse é o corte que eu vou apresentar na aula de hoje. Low fade bem marcadinho, bem curto. Então, acompanha aí. Eu vou começar esse degradê fazendo um pente corrido desde a parte preta até a parte da conexão lá embaixo, aonde eu vou começar o degradê, onde eu vou começar a transitar entre a máquina e a tesoura, bem aí nessa parte de baixo. Aí é onde eu vou conectar a parte cinza da parte preta do degradê. Com a zero alta agora eu vou fazer um movimento tipo C, criando a marcação lá embaixo, porque nesse corte eu quero fazer um low fade. Se eu faço essa marcação um pouco mais em cima, eu já perco o meu corte e acaba se tornando um high fade. Então muito cuidado na hora de fazer essa marcação, porque se você não tiver cuidado, você vai acabar subindo essa marcação e vai acabar perdendo o corte. E agora com a zero baixa, vou vir raspando toda essa parte aqui de baixo, que é para eu poder ter mais definição e clareza na hora de cortar esse cabelo aí na parte de cima. Eu tô criando já o tom branco e já tenho o tom preto. O trabalho que eu tenho que ter agora é criar o tom cinza e depois conectar o tom branco com o tom cinza com o tom preto. E assim eu já termino o degradê. Então, fazendo isso que eu estou fazendo agora, me possibilita que eu consiga visualizar com mais clareza esses tons, porque caso ao contrário, eu vou ter dois tons cinza, um tom cinza embaixo e um tom cinza na parte do meio. E para dar mais definição ainda para essa parte branca do degradê, eu venho com a máquina de acabamento, raspando ainda mais essa parte. Agora eu tenho que ter cuidado para não pegar nenhuma parte da máquina de acabamento onde eu já passei a zero lá em cima, porque se eu subo muito essa marcação aqui, a marcação lá da zero vai ficar muito forte e vai ficar mais difícil de eu trabalhar. Pode ver que quando eu preciso usar lá em cima a máquina, eu venho angulando um pouco ela para que eu não tire tanto cabelo. Para quem não sabe, a máquina quando está entrando em 45 graus, ela tira menos cabelo, acaba sendo mais suave. Por isso que sempre que a gente vai passar a máquina perto de outra marcação, a gente vai usar a máquina angulada. Com o pente 1,5, eu vou vir criando a parte cinza do degradê. Como eu acabei de falar, a parte branca eu já tinha, a parte preta também eu já tinha. Agora eu tenho que criar a parte cinza e depois vir conectando. Com o pente 1, eu vou vir intercalando ele tanto na alta, quanto na intermediária, quanto na baixa, para remover essa marcação. Sempre que eu preciso usar a máquina um pouco mais lá em cima, eu vou angulando ela, porque eu consigo tirar um pouco menos. E sempre que eu vou usar ela um pouco mais abaixo, eu faço um movimento mais preciso, como vocês estão percebendo, e vou regulando também a lâmina. Assim eu tenho o jogo de cintura. Sempre que eu preciso usar a máquina na região superior, eu uso ela com a regulagem na alta, e quanto mais eu me aproximo da região inferior, eu vou abaixando a regulagem para que minha máquina fique mais precisa. E com o pente meio, eu vou repetir o processo. Quanto mais lá em cima eu vou fazer essa movimentação, mais suave vai ser o meu movimento e mais alta vai ser a regulagem da minha máquina. Até porque eu não quero tirar muito cabelo lá em cima. Se eu venho com a movimentação mais agressiva, que é uma movimentação curta na parte ali de cima, eu vou acabar criando outra marcação. E pode ser isso que esteja dificultando o seu dia a dia. E agora com a zero alta, eu venho repetindo esse processo. O segredo de voltar a trabalhar com a zero, pessoal, é o seguinte: quanto mais longa for a marcação, mais suave vai ser o seu movimento. Quanto mais curta for sua movimentação, mais preciso vai ser o seu movimento. Ou seja, quando eu quero criar marcação, eu faço movimentos curtos. Quando eu quero tirar marcações, eu uso movimentos longos. E o movimento médio eu vou usando com o jogo de cinturas. Eu faço quando não quero fazer uma marcação tão forte, mas eu também não quero ser tão suave. E vou tendo
todo esse controle com a minha máquina. Agora eu vou usar esse meu pente bem fininho e a minha tesoura de desbaste para remover toda essa marcação que ficou, conectando o tom cinza com o tom preto. Eu poderia vir usando a máquina? Poderia, mas eu acho muito mais prático usar o pente e a tesoura, porque eu consigo ter um movimento mais preciso e curto sem criar outra marcação. Então eu venho só na parte preta esfumando esse degradê. Aqui não tem muito segredo não, eu vou acelerar aqui só para o vídeo não ficar muito longo. Esse aqui é um degradê para usar no dia a dia, pessoal. Como vocês podem ver, mais ou menos 6 minutos a gente já está finalizando. O corte já está 100%. E agora, para chegar no 200%, que é aquele corte instagramável que chama a atenção, a gente vai usar o point cut. E qual que é o segredo do point cut? Quanto mais horizontal é o meu movimento, mais forte meu point cut é. Ou seja, eu crio uma marcação. E quanto mais vertical for o meu movimento, mais suave vai ser a minha movimentação e acaba que eu consigo tirar menos cabelo. Eu tô vindo com ele nessa direção porque, como vocês podem ver, o cabelo dele tem um pouco de redemoinho. Então eu venho trabalhando ele mais ou menos na diagonal, porque assim eu consigo trabalhar nem tão forte e nem tão leve nesse cabelo. E vou trabalhando em todo o pontinho preto que eu esteja enxergando. Para quê? Para abrir luz. Porque degradê, além de transição de comprimento, também é transição de luz. Se a gente deixa esses pontinhos pretos passar, o corte não vai ficar tão legal para o Instagram, porque a sua câmera ela consegue enxergar o que o olho não enxerga. Ela consegue pegar todos os detalhes do corte de cabelo. Então, se você caprichar bem no point cut, você não precisa nem passar tanto tempo fazendo movimentação com a máquina, porque é um point cut que dá o resultado de 200%. É isso que chama a atenção e vai fazer você se destacar no seu dia a dia na sua barbearia. Se alguma dica que eu passei aqui vai lhe ajudar no dia a dia, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai conseguir ter notificação do seu celular sempre que eu postar um vídeo novo e vai ficar atualizado com toda a técnica que eu passar aqui. E todo o capricho que eu estou trazendo para esse cabelo é para trazer um resultado 200%, porque é isso que vai te diferenciar dos outros profissionais, tanto no educacional quanto no seu atendimento. Quanto mais você capricha no corte de cabelo, melhor fica o resultado. Às vezes você fica se perguntando por que você não consegue executar um corte que fulano de tal fez, mas até que você consegue, você só não está se dedicando o suficiente. Então passe pelo menos 5 minutinhos ali no point cut, pessoal, na finalização do seu corte, para que você consiga perceber o nível que você está. Não é porque eu já fiz uma coisa que eu não posso voltar e fazer lá de novo. Novamente eu venho com a tesoura de desbaste, lapidando esse cabelo, esfumaçando mais ainda essa parte cinza para a parte preta do meu corte. E é isso que vai destacar no final. Mas uma coisa que eu não gosto de fazer com pressa é o pezinho do cabelo, porque é isso aqui que vai dar destaque na parte da frente do corte. O cliente vai estar enxergando mais isso do que o próprio degradê. Então, se eu caprichei tanto no fade, porque eu também não posso caprichar nesse acabamento. E agora, para limpar mais ainda, eu volto com a máquina de acabamento para tirar todo o cabelinho que ainda ficou. E pronto, corte finalizado, pessoal. E é isso aí, pessoal, o resultado foi esse, corte do dia a dia. Entreguei em 10 minutinhos. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, barbeiro.